Nas névoas do iluminismo alemão, surgiu um dos filósofos mais impactantes da história humana, Immanuel Kant. Sua obra monumental atravessou séculos, e continua a desafiar mentes e perspectivas até os dias de hoje. Kant não apenas reformulou a filosofia, mas também redefiniu a própria natureza do conhecimento humano, e da moralidade. Adentre conosco neste intrigante universo filosófico, onde a razão e a ética se entrelaçam em um intricado tecido de reflexões e questionamentos. Kant era uma figura de meticulosidade digna de um relógio suíço. Seus dias seguiam uma rotina rígida, mas sua mente fervilhava com ideias revolucionárias. Desafiou as convenções estabelecidas, propondo uma mudança radical na compreensão do conhecimento. Immanuel Kant, nascido em 1724 na cidade de Königsberg, na Prússia Oriental, testemunhou uma época de efervescência intelectual. Foi dentro desse contexto que ele propôs uma revolução copernicana no pensamento filosófico. Para Kant, o conhecimento não é uma mera reflexão passiva da realidade externa, mas uma construção ativa da mente humana. Ele desafiou as concepções empiristas e racionalistas, argumentando que nossas estruturas cognitivas moldam a experiência, ao invés de apenas refletirem sobre ela. Vamos desvendar um dos conceitos mais intrigantes de Kant, a distinção entre fenômeno e noumeno. Imagine que você está olhando para uma bela paisagem. O que você vê é o fenômeno, a aparência da paisagem, tal como ela se apresenta para você. São as cores, as formas, as texturas, que seus sentidos captam. Agora, feche os olhos, e imagine essa mesma paisagem sem você estar presente para observá-la. O que sobra é o noumeno, a coisa em si, a realidade independente da nossa percepção. É o que existe além do que podemos experimentar diretamente. Kant argumenta que nunca podemos acessar o noumeno diretamente, pois toda nossa experiência é mediada pelos nossos sentidos e pela nossa mente. Então, para Kant, o fenômeno é como a ponta de um iceberg, que vemos acima da água, enquanto o noumeno é a vasta massa que está escondida abaixo da superfície, invisível e inacessível. Essa distinção nos leva a refletir sobre os limites do nosso conhecimento, e a reconhecer que nossa compreensão do mundo é sempre filtrada pela nossa percepção, e pelas estruturas mentais que usamos para interpretar o que vemos. Na obra Crítica da Razão Pura, Kant empreende uma análise profunda sobre os limites e a natureza do conhecimento humano. Ele argumenta que nossa experiência do mundo é moldada por estruturas mentais a priori, como o tempo, o espaço e as categorias de entendimento, que são inerentes à nossa capacidade cognitiva. Kant propõe que essas categorias não são derivadas da experiência, mas são condições necessárias para a própria possibilidade da experiência. Assim, ele inaugura uma nova abordagem na filosofia, que busca investigar não apenas o que podemos conhecer, mas também os princípios que tornam possível o conhecimento. Além disso, ele distingue entre o conhecimento empírico, baseado na experiência sensível, e o conhecimento puro ou a priori, que é independente da experiência. Sustenta que enquanto o conhecimento empírico nos fornece informações sobre os objetos particulares do mundo, o conhecimento puro nos permite compreender princípios universais e necessários, que regem toda a experiência possível. Essa distinção entre conhecimento empírico e puro é central para a sua crítica às pretensões do racionalismo e do empirismo, ao mesmo tempo em que estabelece as bases para a sua revolucionária visão da natureza e dos limites do entendimento humano. Entretanto, Kant
não se contenta em analisar apenas o conhecimento teórico. Sua obra também aborda questões fundamentais da ética. Na obra Crítica da Razão Prática, ele desenvolve sua teoria moral baseada no imperativo categórico. Segundo Kant, devemos agir de acordo com aquelas máximas, que poderíamos desejar, que se tornassem leis universais. A moralidade não está subordinada aos desejos, ou consequências, mas à própria razão prática. Essa ênfase na autonomia da vontade humana, culmina na concepção kantiana de dignidade moral. Para ele, os seres humanos possuem uma dignidade intrínseca, derivada da capacidade de agir, de acordo com a razão. Nossa moralidade não depende de nossas circunstâncias ou inclinações, mas da nossa capacidade racional de escolher o dever. A filosofia de Kant também deixou um legado duradouro no campo da estética. Em sua Crítica da Faculdade do Juízo, ele explora o belo e o sublime, argumentando que o julgamento estético é baseado em princípios universais, mas não pode ser reduzido a conceitos ou regras. Além disso, Kant defendeu uma visão cosmopolita, que enfatiza a interconexão moral entre todos os seres racionais. Ele acreditava em uma federação de nações, baseada em princípios de direito e respeito mútuo. Nessa visão, a paz perpétua não é apenas um ideal utópico, mas uma exigência da razão prática. No entanto, as ideias de Kant não estão isentas de críticas e controvérsias. Alguns filósofos contemporâneos questionam sua distinção rígida entre fenômeno e noumeno, argumentando que ela cria uma lacuna intransponível entre o sujeito e o objeto. Algumas pessoas criticam sua ética, porque acham que é muito focada em regras, e não leva em conta o que realmente acontece, como resultado das nossas ações. Apesar das críticas, seu legado continua a inspirar gerações de pensadores em todo o mundo. Sua ênfase na autonomia moral e na dignidade humana ressoa profundamente em debates contemporâneos sobre direitos humanos, justiça social e responsabilidade global. Portanto, ao refletirmos sobre as ideias de Kant, somos confrontados com uma provocação fundamental. Até que ponto estamos dispostos a seguir os ditames da razão em nossas escolhas e ações? Será que podemos verdadeiramente reconhecer a dignidade moral de todos os seres humanos, independentemente de suas diferenças e circunstâncias? Essas são questões que nos desafiam a transcender nossos próprios interesses e preconceitos, em busca de uma compreensão mais profunda da natureza humana e do universo que habitamos. Que a luz da razão kantiana continue a nos guiar nessa jornada rumo à compreensão e ao progresso moral. Obrigado pela atenção, e até a próxima!